E o Vasco entrou com um recurso na justiça. Chegada de mais 2 reforços no nosso Vascão. Jogo decisivo contra o Olímpia. Força máxima? Quem vai ser escalado? Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Ótimo dia para você. E o Vasco entrou com um recurso na justiça. Tudo para tentar reaver ou ter o mais rápido possível um empréstimo de 150 milhões de reais que Marcos Lamáquia colocou à disposição. Vale a lembrança de que nos últimos dias a justiça rejeitou o repasse desse dinheiro. O Vasco está numa intervenção judicial e precisava dessa autorização. O Vasco entende que essa decisão, que limita até 5 milhões e 900 mil reais, novos empréstimos até a apresentação de uma auditoria, é ilegal. O Vasco promete fazer essa auditoria, mas quer os 150 milhões de reais. O presidente Pedrinho deu uma entrevista afirmando que essa grana não é fundamental para contratar reforços, mas sim para pagar salários de atletas, funcionários e fornecedores, e que só uma parte dessa grana deve ser utilizada na contratação de jogadores. Vasco que enfrenta o Olímpia nessa quinta-feira, jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, na ida empate em 0-0 em São Januário. O Vasco precisa vencer por qualquer placar para passar para a próxima fase, 3 milhões e 600 mil em jogo. Dinheiro super importante para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras. Em relação a reforços, nenhuma novidade. Tratativas com Diego Carlos seguem emperradas. Surgiu nas últimas horas a possibilidade de Bruno Costa, centroavante que passou pela Luz há muito tempo atrás e que hoje joga no Cruz Vermelha, ser contratado. O Vasco fez uma primeira tentativa, oferecendo 1,5 milhão de euros, jogador que tem bons números no futebol europeu e que pode ser contratado nas próximas horas. O Vasco está muito perto de fechar a contratação de 2 jogadores, um zagueiro e um atacante. O zagueiro, realmente, nas últimas horas, o Vasco intensificou as negociações pela contratação do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim da Alemanha. Esse nome passou a ser a prioridade do Vasco da Gama para a posição. O zagueiro Diego Carlos antes era o plano A, era a peça principal, mas a demora dele, em conseguir a rescisão de contrato com o Fenerbahçe. E além disso também, nas últimas horas tivemos a informação que ele está muito perto de fechar com o Parma da Itália, fez com que o Vasco decidisse concentrar todos os seus esforços para contratar o zagueiro Arthur Chaves. As conversas acontecem entre Vasco e o zagueiro. Nesse momento, a negociação está sendo avaliada pelo Departamento de Futebol do Vasco da Gama. Um ponto que pesa a favor do Vasco é a situação do atleta no clube alemão. Ele é considerado um nome acessível financeiramente para o Cruz Maltino e não é tratado como uma unanimidade no Hoffenheim. O clube alemão está disposto sim a fazer negócio pelo defensor, inclusive no meio do ano passado o Hoffenheim emprestou Arthur Chaves para um outro clube do futebol alemão. Isso não indica que o Hoffenheim vai emprestar novamente o Arthur Chaves, mas é um jogador que não está nos planos, é um jogador que é fácil de ser negociado. O Vasco, então, hoje trabalha com a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra, um formato que vem adotando nestas últimas contratações, nestas últimas transferências. Então, informação muito importante, o Vasco se aproxima sim da contratação desse novo zagueiro. Inicialmente o plano era trazer o Diego Carlos, mas com toda a indefinição, o Vasco concentrou seus esforços pela contratação do zagueiro Arthur Chaves. Te empolga? Deixa a sua opinião nos comentários. E ontem eu trouxe para vocês aqui na parte da noite a informação referente ao Bruno Duarte. Vocês lembram? Atacante que pertence ao Estrela Vermelha, do futebol sérvio, jogador que o Vasco formalizou uma proposta no valor de 1,5 milhão de euros e aguarda uma resposta do clube sérvio para avançar nas tratativas. O Vasco, inclusive, já colocou na mesa do Bruno Duarte uma proposta até o final de 2030. Um contrato já está pronto para ser, de fato, assinado. Hoje, o Estrela Vermelha entra em campo pela fase classificatória da UEFA Champions League contra o Vitória Pilsen, tá? Um jogo importante, um jogo decisivo para o clube sérvio. E a informação que eu trago a vocês é muito importante, porque o Bruno Duarte é dúvida para essa partida, tá? O atacante, ele acabou sentindo algumas dores
no início do último treinamento preparatório, ou seja, ontem, Bruno Duarte começou a sentir algumas dores, deixou a atividade para realizar exames. Ainda não há nenhuma confirmação oficial se há uma lesão ou não, mas ele pediu para deixar o treino de ontem na Sérvia por conta de dores que sentiu. É claro, isso liga um sinal de alerta, isso faz com que o vascaíno comece a olhar e fale, tem negócio aí. O Vasco formalizou proposta, o Vasco colocou na mesa os valores, o Vasco acertou oferecendo um tempo de contrato agradável a ele, e ele saiu do treino. O que será que está acontecendo? Hoje, então, nesse jogo decisivo do Estrela Vermelha, a expectativa é que o Bruno Duarte não esteja em campo. Será que tem negócio com o Vasco? Bom, amigo, sei não, é esquisito. Uma postura estranha do atacante brasileiro, que é um dos grandes nomes aí do futebol sérvio nesse momento, com números impressionantes, que pode estar pintando aí no nosso Vascão em breve. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E o técnico Pedro Emanuel não vai poupar ninguém. Quem está machucado, como Jair, nem viajou. Facundo Colídio e Santiago Sousa viajaram porque a delegação treinou ontem. Hoje eles treinam lá em Assunção. Amanhã toda a delegação também treina e depois segue para São Paulo, porque domingo tem um jogo com o Palmeiras. Então, para que eles não ficassem aqui isolados do time principal, até para ambientar cada vez mais, os dois viajaram. Eles jogam contra o Palmeiras, hoje não podem. Ontem teve o primeiro jogo, Independente Santa Fé e River Plate, 0-0. Era para ter sido semana passada, mas em virtude do terremoto que abalou a Colômbia, a partida foi adiada. Então o primeiro jogo foi ontem, 0-0. Daí sai o vencedor desse confronto para pegar o vencedor de Olímpia e Vasco. Lembrando, torcedor, que primeiro jogo foi empate. Um novo empate hoje, decisão por pênalti. Quem vencer, avança para a fase quartas de final. A tendência de time: Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, que volta ao time, não jogou domingo, estava suspenso contra o Santos. Barros, Thiago Mendes, o capitão, e Tietê. Na frente, Adson ou Nuno Moreira, Spinelli e Andrés Gomes. E aí, essa é a melhor formação? Você mudaria o time do Vasco para o jogo de hoje? Quero ler a sua opinião aqui nos comentários. E recebi uma outra informação que domingo, depois do jogo entre Vasco e Santos, houve muita cobrança dentro do vestiário e principalmente quanto ao goleiro Léo Jardim. O goleiro Léo Jardim foi cobrado e também se defendeu. Discussão assim mais pesada, mais acalorada entre jogadores. O negócio não ficou bom, não. O negócio não ficou bom, o clima ficou pesado mesmo, meio que lavação de roupa suja, e o alvo principal foi o goleiro do Vasco, que acabou também se defendendo, acabou fazendo uma defesa daquilo que ele tinha como razões para justificar os erros, enfim. Então, o que a gente recebeu de informação é de que realmente discussões ásperas envolvendo aí Léo Jardim e outros atletas, Lucas Piton, enfim, o negócio ficou meio pesado dentro do vestiário do Vasco. E eu acho bom, porque tem que acontecer mesmo. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa o seu like, compartilha, já comenta aí embaixo, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!